Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui, gente, ele faz parte do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, Campus da Conquista, em parceria com a COEST, que é a Coordenação de Extensão e FIC aqui do campus. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos adentrar o capítulo 17. Nós vamos estar abordando tópicos iniciais para o trabalho com grandes volumes de dados. Então, gente, trabalhar com grandes volumes de dados, também conhecido como Big Data, exige uma série de técnicas e ferramentas especializadas. Nesse capítulo abordaremos alguns tópicos que serão úteis mais à frente. Então, é agora que de fato a análise de dados vai começar, nesse vídeo aqui. O que nós fizemos até então foi estudar os fundamentos da linguagem de programação Python, entender os objetos, por exemplo, conjuntos, listas, tuplas, strings, como esses objetos podem ser manipulados, que funções nós temos disponíveis, pelo menos nós vimos uma boa parte de funções. Agora nós vamos estar pensando tudo aquilo que a gente utilizou com a tarefa de analisar dados. Só que a gente vai tentar entender o processo de analisar um grande volume de dados. Porque se eu tenho uma turma ali com 20 alunos e quero tirar ali a nota média dessa turma, talvez eu não precise de um software robusto para fazer isso. Posso fazer até na mão. Somo lá e divido. Pego ali numa planilhazinha Excel, vou lá, calculo rapidinho e faço. Só que a gente agora vai dar um passo além para estar analisando algo que de fato precise de ferramentas robustas para estar fazendo isso. Beleza? Nesse vídeo aqui, e mais outros que seguirão, nós começaremos a falar algumas funções importantes para análise de dados. Então, apresentaremos algumas funções importantes tendo em vista a análise de dados. Muitas delas já foram vistas em capítulos anteriores. Só que quando a gente viu essas funções em capítulos anteriores, a gente apenas aplicou ela num exemplozinho despretensioso. Agora a gente vai estar vendo que aquelas funções, algumas delas foram mencionadas lá, elas vão ser muito frequentemente utilizadas em códigos voltados para análise de dados. E aí é importante você entender bem essas funções, porque caso você queira construir o código, você vai ter que saber da existência delas, pelo menos lembrar no caso, e caso você pegue um código pronto, você entender os pedaços. Olhando ali, beleza, tem uma função ali, map, o que essa função faz mesmo? Você vai entender qual foi a lógica que o programador usou ali dentro, beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos falar das 3 primeiras, acho que são 7, então nós vamos começar abordando a map, a reduce e a filter. Então, gente, a função map é uma função nativa do Python, que permite aplicar uma função a todos os itens de um objeto iterável, como uma lista ou um dicionário, e retorna um objeto map. A função map é frequentemente usada para transformações mais eficientes de lista em comparação com a utilização do loop for. Então, essa palavrinha aqui, eficiência, ela é muito importante. Você pode fazer o que está, uma certa tarefa com o loop, mas existem certos casos que talvez usar a função map você vai tornar o seu código mais eficiente, ou seja, mais rápido. E quando a gente fala, gente, em analisar grandes volumes de dados, o tempo é muito importante. Às vezes a gente dá um enter aqui e já sai a resposta, a gente nem se dá conta daquele tempo que ele foi muito pequeno. Mas quando eu penso num grande volume de dados, tem computador aí que fica dias, meses, anos fazendo uma conta. Então, se você tornar esse processo eficiente, melhor. Tá certo? Então, o primeiro exemplo é o seguinte, aplicando a função map a elementos de uma lista aplicados a uma função. Então, imagine que eu tenha uma lista de valores e eu queira gerar uma lista desses valores aplicados a uma função. Por exemplo, eu tenho aqui a função que eleva um número ao quadrado. Então, eu tenho aqui a palavra reservada, def, pot, underline 2, x aqui é a variável, e essa função vai retornar o valor de x ao quadrado. Sei lá, se eu entrar com 2 ao quadrado, 4. Se eu entrar com 10 ao quadrado, 100. Então ela vai fazer isso. Vou executar ela aqui. Aqui eu tenho uma lista de valores, ou um range de valores, que eu vou armazenar na variável números. São os valores de 1 até 10. Lembrando que o range 11, o 11 não conta. Certo? Então, executando aqui, beleza, eu gerei. Imagine que eu quero uma lista de valores, desses valores de 1 até 10 aplicados a esta função. Posso fazer isso com o loop for, tranquilamente. Mas eu posso fazer também com a função map. Neste caso, eu vou botar assim, quadrados igual list, porque esse objeto aqui, esse range, para você trabalhar com ele, ele não é uma lista visível para nós. Então, você bota o list aí, essa lista aparece. Então, eu vou botar assim, list map, aí vem aqui a função map, pot 2, ou seja, ele vai pegar esta função e aplicar a todos os elementos desse range aqui. Aí isso vai ficar guardado na variável quadrados.
né? Que são os quadrados desses números aqui, desse range. Aí eu quero ver essa variável, eu imprimo, certo? Então, rodando aqui, ó, temos a lista de saídas que são o quê? Os quadrados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 10. Que vai dar o quê? O quadrado de 1 deu 1, o quadrado de 2 deu 4, né? O quadrado de 3 deu 9 e por aí vai. Tá certo? Então, a função, uma outra forma de você estar gerando, né, uma lista, né, de saídas a partir de uma certa função, né? E algumas entradas em range, por exemplo. Um exemplo 2, né, de utilização da função map é o seguinte. Aplicando a função map a elementos de duas tuplas. Vamos pegar a seguinte função. Então, a função que calcula o IMC de uma pessoa. O que é o IMC? É o índice de massa corpórea, que é pegar o peso da pessoa em quilos e dividir pela sua altura em metros, né? Dividir por isso, por essa altura ao quadrado. Então, eu usei aqui uma função anônima, né, diferente da def, podia ter feito com a def, poderia, tranquilamente, sem problema nenhum, mas eu quis fazer com uma funçãozinha diferente. Então, IMC é a minha função, vai ser lambda, m e h, massa e altura, né? Aí aqui eu botei round, né, m sobre h ao quadrado, que é a fórmula, e aqui vírgula 2, ou seja, vai ser calculado esse valor e vai ser arredondado para duas casas decimais. Beleza? Então, vai calcular o m, ou seja, vai pegar cada elemento m, dividir pelo valor da altura, ou seja, cada massa dividir pelo quadrado da altura, e depois arredondar esse valor para 2. Tá certo? Aqui na célula de baixo, quer dizer, vamos executar de cima, né? Pronto, executei. A função foi guardada na memória. Aqui na célula de baixo eu tenho uma lista, ou melhor, uma tupla, né, de massas e uma tupla de alturas. Né? Então aqui eu tenho, digamos, a massa de 4 indivíduos, ó, 70, 78, 67 e 90 quilos. Já na de baixo, né, você nota o quê? Que eu tenho uma lista também de alturas com 4 alturas, ó, 1,67, 1,71, 1,65, 1,79, o quê? Metros. Aí agora eu vou gerar o seguinte, eu vou gerar uma tupla onde os valores de MC vão corresponder a essas posições. Por exemplo, o primeiro indivíduo aqui ele tem 70 quilos, tem 1,67 de altura. Eu queria muito o IMC dele numa tupla na primeira posição, ou na indexação 0. No segundo eu tenho 78 e 1,71. Eu queria muito o IMC dele na indexação 1, né, o próximo, né, ou segunda posição. E por aí vai, certo? Então eu vou botar assim, tupla igual a tuple, certo? Porque eu tenho que transformar esse objeto map aqui, né? Foi falado lá em cima que é um objeto map, ele não é visível para nós da forma que a gente gosta, então a gente bota tuple map, aí bota em MC e as variáveis m e h. Então ele vai entender que eu vou aplicar, né, a função IMC a essas variáveis aqui, certo? Ou seja, são as entradas aqui, beleza? Então se você tiver outra funçãozinha, você pensa com um raciocínio parecido. Aí beleza, vai ser gerado aqui uma tupla, né, com esses IMCs calculados. Aí eu vou querer ver essa tupla e boto aqui um print. Então rodando aqui, ó, tenho isso. Só para a gente ver que de fato foi calculado, né, pelo menos o primeiro valor, ou seja, como é que você chegou a esse 25.1 aqui? Foi feito o quê? Esta conta, ó. Então, vou botar aqui, ó. IMC1, né? Chamar assim, foi o quê? Foi 70 dividido por, abrir parênteses, né? 1,67 ao quadrado. Não precisaria abrir esse parênteses, porque a potência é menos da divisão, mas vamos fazer assim só por precaução. E aí é que eu vou imprintar isso, ó. IMC underline 1. Então, quando eu calculo aqui, deu esse valor. Aí você falou, professor, mas lá deu 25.1. É porque, claro, falando de IMC, não faz sentido botar muitas casas decimais. Então, eu vou arredondar isso aqui para 2. Eu poderia muito bem botar assim, ó, round IMC, o quê? 2. Aí o mesmo valor, tá vendo? Aí, claro, se eu mudar aqui, por exemplo, a 78, ó, e aqui 1,71, né? Porque eu tenho que associar o primeiro com o primeiro. Então a função map ela faz isso. Ela entende que ela coloca essa lista aqui sobre esta. Tá certo? Então, claro, mudei aqui o coisa, ó, vou mudar aqui a 71, desculpe. Então, quando eu calcular o IMC aqui e arredondar para duas casas, eu vou ter aqui o segundo valor, 26,67. Beleza? Então, a função de fato está fazendo o que a gente está dizendo ali, calculando o IMC. Só que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando o IMC, né, de forma iterada. Né, e não usei loop for. Poderia fazer com loop for? Poderia. Você pode até fazer isso aí, né, estudando. Beleza? Então, vou só recortar essa célula aqui, aí você faz, né, quando estiver vendo o vídeo, você repete esse processo aqui. Ou até faz com loop for também. É bom a gente sempre conseguir fazer as coisas de múltiplas formas. Né? Isso é interessante, por quê? Porque às vezes uma forma nos foge da cabeça ou não é tão boa, né? A gente pode até comparar a forma, medir o tempo e ver qual que é melhor.
Temos aqui a função reduce. O que essa função faz? A função reduce é uma função não nativa do Python, ou seja, agora a gente precisa importá-la, né, de um módulo, a gente vai ver daqui a pouco que módulo é esse, que permite reduzir uma sequência de elementos a um único valor, aplicando uma determinada função cumulativa a cada par de elementos consecutivos. Essa função cumulativa deve receber 2 argumentos e retornar um único valor. Então, exemplo 1 aqui, ó, aplicando a função reduce aos elementos de uma lista. Então aqui eu tenho o módulo que eu vou importar a função reduce, eu botei from functools, né, import, ou seja, ferramentas de funções, eu acho, né, import reduce. Então eu só estou importando ela, certo? Aí o que eu vou fazer, gente? Todos os elementos que eu tiver numa lista, por exemplo, vai ser o caso aqui embaixo, eu vou pegar, vai entrar 2 e vai virar só 1, eu vou somar eles, certo? Vou acumulando eles. Então eu gerei essa função aqui, ó, def soma x, y igual a x mais y. Então, executando essa célula, ó, a função foi gerada, o módulo foi importado, certo? Quer dizer, a função, né, específica foi importada do módulo, né? O módulo em si só foi importado esta função, certo? Se eu for tentar usar outra, vai dar problema. Mas vamos lá. Nessa segunda parte aqui eu tenho uma lista de números, 1, 2, 3, 4 e 5. Imagine que eu quero reduzir essa lista de números acumulando eles, somando 1 mais 2, depois somar com 3, somar com 4 e somar com 5. Fazer uma soma, né, desses valores, uma soma, né, um resultado acumulado. Aí eu vou guardar isso aí na variável resultado. Então eu vou aplicar a função reduce. Eu não precisei botar reduce.functools, por quê? Porque eu chamei ela especificamente, eu não preciso de prefixo. Lembre aí que agora eu estou juntando tudo que eu estudei lá atrás. Reduz soma números. Então eu vou pegar a função soma e aplicar a essa lista de números aqui. Certo? Então ele vai entender o quê? Que eu vou pegando elemento a elemento dessa lista, pegar o primeiro, somar com o segundo, depois isso aí, esse primeiro com o segundo vira um elemento que eu somo com o terceiro, que vira um elemento que soma com o quarto, então ela vai o quê? Reduzindo, compactando esses elementos todos aqui num elemento só. E aí, claro, vamos ver o resultado. 15. De fato, 1 mais 2 deu 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Ó, ele aplicou essa função aqui. Eu poderia fazer com produto, ó. Quer ver? Uma coisa interessante, ó. Se eu botasse produto aqui, claro, executando aqui, gerou a função. Então, o produto de todos esses números é 120. É o 5 fatorial, né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Né? Então, perceba que eu posso reduzir, né, conforme essa função aqui. Beleza? Voltando só ao normal aqui. Mas você pode fazer seus testes aí. É bom você ir manipulando. Pegue um código pronto, vá manipulando, que você aprende muito com isso. Às vezes a gente não tem a ideia de fazer aquele código daquela forma, mas quando a gente vê pronto, pô, é uma coisa que surge na nossa cabeça, que lá na frente, quando a gente precisa de novo, a gente fala, pô, eu já vi isso aí, ó. Consegui fazer na época, mas eu sei onde tem. Você volta lá e visita, né? Então, aplicando, né, condicionalmente a função reduce aos elementos de uma lista. Quer dizer, eu posso fazer uma aplicação distinta. Aqui, por exemplo, eu apliquei a todos. Eu peguei a função soma e apliquei a todos. Não tem nenhuma condição aqui. Mas, no exemplo aqui embaixo, eu posso colocar um if. De que forma? Ó? Eu vou definir a função máxima de xy, né? Vai ser o quê? Ele vai retornar x se x for maior que y, do contrário vai retornar y. Quer dizer, 10 é maior que 7, então ela retorna 10. Mas 6 não é maior que 7, então ela continua retornando, no caso, o 7. Né? Então é isso que ela vai fazer aqui. Ó. Então, teste sempre com entradas. E eu penso assim, ó, você entrou aqui com 10 e aqui com 7. Aí ela vai retornar 10 se o 10 for maior que 7, beleza. Mas se você entrasse aqui com 3 e aqui com 6, ela vai retornar x se o x for maior que o y, ou seja, 3 é maior que 6, não. Então ela vai retornar o 6. Então ela vai comparar dois números, né? E vai retornar o maior deles. Essencialmente é isso. Então aqui, ó, executando aqui, a função foi gerada, e aí eu quero, nesta lista aqui, saber o maior valor. Cara, saber o maior valor de uma lista é algo muito importante. Assim como saber o menor também. Eu poderia mudar aqui para uma função mínima. É só você pensar que você consegue fazer isso. E aí eu quero saber, por exemplo, quem é que ganha o menor salário ali na empresa? Quem ganha o maior? Né? No caso aqui, o maior. Né? Quem ganha o maior salário ali? Então, tem lá uma lista imensa para a empresa, uma multinacional. Pô, velho. Aí você pode aplicar uma funçãozinha dessa. Simples. Então, uma vez que eu já executei, a função está na memória. Ó, eu espero que a saída final aqui seja o quê? O 8, né? Que é o maior valor. Aí a mesma coisa, máximo valor, vou guardar esse resultado na variável máximo valor, vai ser reduce máximo números. De novo, a função e o iterável que eu estou utilizando. No caso aqui, essa lista. E aí no final vou imprimir esse valor máximo.
8. Beleza? Olha só. Muito legal, cara. Agora, uma dica que eu sempre dou é, quando você vê uma situação dessa, pense em algo prático no qual esse código aqui se adequa. Isso, a princípio, parece difícil, mas à medida que você vai mexendo com programação, vai pensando nos seus próprios problemas e vai programando eles, pô, eu queria muito organizar aqueles dados de certa forma. Aí você consegue programar, sua mente já expande. Então, é ideal você dar um significado para o que você está aprendendo, não aprender só por aprender, né? E eu gosto de matemática, muitas coisas da matemática só por aprender, mas me motiva muito também aquelas que eu consigo ver uma aplicação prática. Aqui no Python mesmo, pô, cheio de aplicações e aí, né, ou melhor, né, facilitações, digamos assim, aí é algo que fica muito atraente. Né? Então, sempre essa dica, pense em um probleminha, tá certo? E por último, nesse vídeo aqui, a função filter. Então, a função filter é uma função integrada do Python, né, que permite filtrar uma sequência de números com base em uma função de filtro. Essa função de filtro deve receber um único argumento e retornar um valor booleano, true ou false, indicando se o elemento deve ser incluído ou não na sequência resultante. Certo? Então, um exemplo aqui, ó, filtrando valores pares de uma lista de números. Então, aqui eu tenho uma função def, par número, ele vai retornar o quê? Vai retornar, né, true ou false. Por exemplo, entrou aqui o número 3. 3 de 2 dá igual a 0? Não. Né? O igual duplo, o igual de verificação. A gente viu lá atrás também. Não, então deu false. Pronto, ele não vai ser incluído na lista. Mas se eu entrar aqui com 4, 4 dividido por 2, quer dizer, da divisão por 2, o resto vai dar 0? Vai, porque 4 é par. Então, se vai dar 0, deu true. Então, esse 4 vai ser incluído, né, em uma segunda lista. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, vou executar aqui a função que diz se o número é par ou não, retornando verdadeiro, caso ele seja par, e falso, caso ele não seja par. Aí eu tenho aqui, ó, só para a gente ver como funciona de fato essa função, né, as outras são relativamente mais simples, mas você pode fazer o mesmo, você pode chegar aqui, ó, no caso, né, talvez essa aqui não ficou tão boa aí, você aplica a função, ó, def máximo 3, 2, pô, deu mesmo, deu 3, ó, def máximo 2, 5, ó, deu 5, deu maior. Aplique aqui que uma célulazinha aqui, tipo eu vou fazer nesse caso aqui, ó, para você se convencer do que a função faz. Você não precisa acreditar em nada que eu estou dizendo aqui, certo? Você tem que se convencer do que ela faz. Então, nesse caso, ó, print par 3 e print par 4. Então, eu espero que saia falso daqui e true daqui, ó. Então, vai ter duas impressões, ó. Falso, de fato, 3 não é par e 4 é par. True, verdadeiro. Aí agora eu quero fazer o que de fato, né, se propõe a função filter, porque ela não apareceu aqui ainda. Né? Eu quero pegar esta lista de números aqui e filtrá-la, deixando somente os pares. Posso pensar num outro problema. Não, eu quero filtrar ali uma lista, deixando somente as pessoas do sexo feminino, somente as mulheres. Quero filtrar ali uma lista, deixando somente os salários maiores que R$3.000. Então, é nesse sentido. Viu? Claro que aqui a gente dá um exemplinho assim simples, né? Mas você tem que pensar em algo, né, mais aplicado na prática. Então, eu tenho essa lista de 1, quero filtrar todos os pares. Então, eu vou botar números pares, igual list, que ele vai gerar uma lista, filter, par números. Então, pensa no padrão da map, reduce e da filter. Basicamente, você só mudou, velho, isso aqui, ó. Só. Né? Que é a função. Né? E aí, claro, vou imprimir essa lista de números pares. Então, executando aqui, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. De fato, os pares que estão aqui, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Tá muito legal, velho. Isso. Filtrando palavras de uma lista que possui alguma letra maiúscula. Olha só, essa é legal, ó. Então aqui eu tenho, né, vou definir uma função da mesma forma, ó, tem maiúscula, texto. Né, texto vai ser a string que vai entrar. Então aqui é o argumento, chamei de texto. Return n C e super for C em texto. Aí você fala, porra, que complicação é essa aqui dentro? Ó, vamos lá. Para cada ser no texto, você vai verificar se C is super, ou is upper, desculpe, né? Is super ficou bom, né? Is upper, ou seja, se ela tem o que? Caixa alta. Se ela tiver caixa alta, vai gerar o que? Um valor true, que ela vai ser armazenada. Se uma letra, porque é N, não é AL, então se uma letra for caixa alta, né? Claro, esse C vai percorrer o quê? O texto, a palavra toda. Então, se uma letra ali for em caixa alta, maiúscula,
ela vai ser true, vai dar true essa função, então a função filter vai ser aplicada aqui abaixo, né, tá aqui, ela vai guardar esse cara, vai filtrar esse cara, senão deixa passar. Né? Então, filtrar que eu falo é assim, segurar, né? Senão ele deixa passar e não armazena, certo? Então essa que é a função que faz isso, ela verifica se uma string tem ao menos uma letra maiúscula. Eu já até apliquei ela aqui abaixo, ó. Então vamos lá, vamos rodar aqui, ó. Rodou, foi para o sistema. Aí eu vou aplicar a função tem maiúscula em chat GPT. Observe que ela não começou com maiúscula, viu? Porque você pode pensar, não, eu estou provando só se ela é uma palavra que começa com letra maiúscula. Não, pode estar em qualquer lugar essa letra maiúscula. Tá certo? Então, tem maiúscula chat GPT, essa string aqui. Obviamente aqui a gente espera que dê o quê? True. E essa aqui, OpenAI, não. Né? No caso, não tem maiúscula, a gente espera que dê o quê? False. Então, executando aqui, ó. True, claro, de fato tem aqui maiúscula e false, não tem. Aí eu tenho aqui essa lista, ó, essa lista de strings. Né? Aqui eu tenho Python, OpenAI, ChatGPT, inteligência artificial. Então eu espero que seja filtrado o quê? Esta e esta, porque essa string, claro, ele está olhando tudo, viu, gente? Então ele não entende inteligência artificial como duas palavras, ele entende como um string, um objeto só. Né? Então perceba que nesse caso, nesse e nesse, né, nesses três aqui, exceto o OpenAI, você tem, né, letras maiúsculas em algum lugar, seja no começo da frase, seja numa parte em outra, mas você tem pelo menos uma. Né? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar strings maiúsculas, ou seja, strings que tem pelo menos uma letra maiúscula, né? Vamos entender assim, igual list, ele vai gerar uma lista, filter, vai filtrar o quê? Vai aplicar a função tem maiúscula a essa lista aqui. Certo? E aí, toda vez que for encontrado uma letra uma string que tem uma letra maiúscula, ela vai ser armazenada numa lista, que é a lista string maiúsculas. E aí, no final, eu quero ver essa lista impressa. Pronto, então saiu exatamente as que eu falei. Tá vendo? Eu estou esperto, né? Estou conseguindo entender o código. A ideia é essa, que você consiga ler um código. Muitas vezes, eu sempre ressalto isso, ler um código talvez seja mais importante que fazê-lo hoje em dia. Ah, professor, não, é absurdo isso. Sabe por quê? Porque você pode pegar um código já pronto de 300 linhas. Quanto tempo você levaria para fazer? Corrigindo erros e vendo, né, complicações lá no meio, digitando, muito tempo. Mas se você já acha ele pronto, você pode, o quê? Gastar um tempinho entendendo ele, a lógica dele, e aí você fala, poxa, eu achei pronto minha situação toda, beleza, já posso usar. Não, eu posso fazer um ajuste ali, um ajuste aqui. Então essa leitura do código, ela é quase tão importante, né? Hoje em dia eu até considero mais, né? Do que você fazer o código propriamente dito, porque tem códigos que são muito grandes, tá certo? E você não vai fazer, você não tem tempo disponível. Mas aí você vai montando com pedaços de outros, entendendo cada pedaço desse, aí você monta o seu código, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, gente. Espero que tenham gostado, tá certo? Pratiquem bem, criem células aí, vão vendo, né, outras situações, vão manipulando essas funções, entendendo como é o funcionamento delas, beleza? É isso aí, até a próxima.